Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que te motiva a acordar todos nessa terra? Deus me chamou e Deus te chamou, não só para estar aqui de passagem, não só para estar aqui o seu nome ser esquecido, não só para estar aqui ninguém lembrar de você quando você for para a glória, mas Ele me chamou e Ele te chamou para deixar o nome registrado nos anais da história, para deixar o nome registrado, para deixar o nome escrito como alguém que fez algo relevante. Presbíteros hoje estão num pentecostal de fogo aqui, meu irmão. Vai comigo, me ajuda aqui. Todos nós temos sonhos e projetos. Todos. Se você não projeta e você não sonha, chegou a hora, amém? Mas todos nós, em algum momento, nós temos sonhos, nós temos projetos. Nós queremos algo, nós buscamos algo. Seja de forma profissional, seja de forma familiar, seja nos estudos, de forma acadêmica. Todos nós temos sonhos e projetos, todos nós buscamos algo em Deus hoje. Eu não sei o que você tem buscado em Deus, eu não sei quais são os seus sonhos e projetos, mas eu quero te dizer, eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Em nome de Jesus, Deus vai acelerar os processos na sua vida, Deus vai acelerar os processos na sua história, Deus vai fazer com que o seu projeto se torne relevante nesse mundo. Todos nós temos objetivos a alcançar, mas Filipenses 2,13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa e não projetos para serem engavetados, esquecidos e largados. Grandes projetos, um Deus grande, grandes sonhos, um Deus grande, grandes realizações. Mas eu preciso entender, eu preciso colocar isso no meu coração, que para que os meus projetos, os meus sonhos se realizem de forma grande, eu preciso me alinhar com Ele. E nessa noite eu quero te dizer, os seus sonhos e projetos serão grandes, porque existe um só propósito, existe um só propósito entre Deus e os seus propósitos, entre Deus e os seus propósitos, um só propósito. Ele coloca no seu coração a vontade de fazer, e Ele coloca no seu coração a vontade de realizar, mas isso precisa estar alinhado. Precisa estar alinhado. Se os meus projetos estão desalinhados com a vontade de Deus para mim nessa terra, possivelmente, eu vou estar trabalhando em um projeto fadado ao fracasso. Agora você não vai dar amém, não é para dar mesmo não, só depois. Se os meus sonhos e projetos não estão alinhados com a vontade de Deus para esse tempo, pode ser que eles sejam frustrados, pode ser que eles não aconteçam ou eles demorem a acontecer. Mas para que haja um alinhamento entre os seus projetos e os projetos de Deus, o seu propósito e os propósitos de Deus, é preciso entender um segredo que eu falo, que já nem é segredo mais, né? Mas um algo diferencial que eu sempre tenho dito, quem anda mais perto de mim aí no dia a dia sabe, Deus sempre trabalha com pessoas. Deus sempre trabalha com pessoas. Não estou dizendo que Deus não vai te abençoar porque você quer um carro e você não quer uma pessoa, amém? Deus pode abençoar com o carro, com a casa, com o que você desejar no seu coração, desde que você trabalhe e busque isso. Mas o que eu quero te dizer é que toda grande realização, todo propósito que se torna uma grande realização, ele envolve pessoas. Nunca se deu tanto valor nas organizações, não estou falando nem de igreja, vamos falar agora de algo secular para você entender a importância disso. Nunca se deu tanta atenção a pessoas quanto nos últimos tempos dentro das empresas, sim ou não? Empresas estão guerreando para apresentar o melhor convênio, para oferecer o melhor convênio, para ter os melhores funcionários. Empresas estão investindo em treinamento como nunca investiram antes. Empresas estão investindo, antigamente se chamava departamento pessoal. Quem que é a época do DP aí? Passa lá no DP e assina a folha. Estou começando a denunciar a minha idade aqui, Guilherme, tá feio o negócio. Hoje, a grande maioria das pessoas não se tem mais um departamento pessoal e nem se tem um RH.
Esse departamento hoje se chama Pessoas e Cultura. Porque tem se valorizado o trabalho do ser humano dentro das organizações. E Deus também, Ele não desvaloriza o trabalho do ser humano, muito pelo contrário. O projeto de Deus é salvar o homem. Salvar o homem. Desde o começo, o grande projeto de Deus foi restituir o relacionamento dele com o homem, trazer o homem de volta, tirar o homem do pecado, tirar a separação que existe entre Deus e o homem. Ele sempre quis o homem perto. E eu te falo nessa noite, quer fazer algo grande, quer que o seu projeto prospere, comece a envolver pessoas. Comece a envolver pessoas. Foi falado aqui hoje de manhã, e muito bem ministrado, que pessoas precisam de pessoas. Primeiro nós precisamos de Deus, mas Deus usa as pessoas. Então pessoas precisam de pessoas. Se não fosse assim, não existia isso daqui, ó. Tudo isso daqui é para que nós, como pessoas, adoremos ao Criador, adoremos ao nosso Senhor e Salvador. Então, para isso existe comunhão. A palavra diz que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Deus é um Deus que ele não só une pessoas, Ele une propósitos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Como fazer com que os meus projetos sejam os projetos de Deus. Como envolver Deus naquilo que eu estou fazendo. Como colocar Deus naquilo que eu tenho sonhado. Como beneficiar o reino, como beneficiar a Deus com aquilo que eu tenho feito, e não só beneficiar a minha família. Volto a dizer, Deus quer te abençoar de forma individual, Ele quer, Ele faz questão, mas nessa noite o que eu quero te dizer é, Deus tem um propósito na sua existência, mas você precisa começar a envolver pessoas, você precisa começar a abençoar pessoas, você precisa começar a trazer pessoas para o teu convívio, você precisa começar a se envolver no reino, de forma que Deus olhe para você e fale, ei, Ele não quer só para Ele, Ele quer também para o meu reino, Ele quer para os meus filhos, Ele quer para a minha igreja, Ele quer para os necessitados, Ele quer porque Ele tem um coração voltado a mim. Isso, agora sim é um segredo. Agora é um segredo. Isso acelera o processo dos teus projetos. Só para quem deu um amém. Isso acelera o tempo dos seus processos. Se você quer acelerar os seus sonhos e os seus projetos, comece a envolver Deus. Comece a colocar o Senhor no meio deles. Eu quero falar de algo muito interessante aqui. Cadê Jesus? Ah, está aqui. Algo grande acontece quando há um alinhamento da vontade de Deus no céu com o que você está desenvolvendo na terra. De novo. Algo grande acontece quando existe um alinhamento entre a vontade de Deus no céu e o que você está desenvolvendo na terra. Quando Deus olha lá de cima, e Ele tem um projeto para acontecer nessa terra, e você olha daqui para baixo e fala, Deus, me usa para isso, e é o mesmo propósito de Deus, é alinhado, aquilo que você está fazendo casa com aquilo que Deus está precisando, acontece algo sobrenatural. Eu quero te provar isso na palavra hoje, amém? Existe uma história no Antigo Testamento que todos já conhecem, ou pelo menos a metade, que é a história de Ana. Ana era esposa de Eucana, amém? Vamos acompanhar? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 1. Acompanha comigo, olha lá. Ó. Houve um homem de Ramataim Zofim. Esse vai ser o nome do meu neto. Ramataim Zofim. Da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Versículo 2. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina.
Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, ela não podia ter filhos. A sua rival, olha só, a Bíblia chama a Penina de rival, a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que choras, né? Por que será? E por que não comes? E por que não come? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ô irmão, é nessa hora que não dá para defender, né? É nessa hora que não dá para defender. Você pensa em falar, não, Eucana estava lá, o cara estava do lado, porção dupla, glória a Deus. Aí ele vem e me solta uma dessa. Ana era estéril. E Penina tinha filhos e filhas. Não era só um ou dois, eram filhos e filhas. Só que tem algo interessante, muito interessante, é que quando nós começamos a leitura, lá no versículo 1, começa falando de quem? De Eucana. Havia um homem chamado Eucana. Não começa falando existia ou havia uma mulher chamada Ana. A história nem era para ela, a história era uma história de Eucana. Mas quando existe um alinhamento daquilo que Deus quer no céu, para aquilo que está acontecendo na terra, para aquilo que tem alguém fazendo na terra, toda a história muda de contexto. Toda a história muda de contexto. Só que quando você começa a caminhar em direção ao seu alinhamento com Deus, quando você começa a ir em direção para alinhar aquilo que você está fazendo na terra com aquilo que Deus está querendo fazer no céu, existem algumas fases que geralmente nós costumamos passar, segundo o texto, com o testemunho de Ana. E a primeira fase é essa aqui, ó, a fase em que outras pessoas irão tentar mexer com o seu controle emocional. Quando você tem um propósito e você começa a entender que aquele propósito precisa envolver pessoas, e que aquele propósito não é só para você, mas é para Deus, começam aqueles incircuncisos filisteus, com tititi, com mimimi na sua cabeça, versículos 6 e 7, abre lá para mim rapidinho, 6 e 7, olha só, a sua rival provocava excessivamente, para quê? Para irritar. Penina queria tirar Ana do sério, já não bastava ter um monte de filho e a outra nenhuma, mas ela queria tirar ela do sério. Ela irritava, a palavra diz que era excessivamente. Era um negócio tipo assim, eu tenho, você não tem. Eu tenho um monte, você não tem. Como se fosse com vontade de ter 500, né? Mas olha só, eu tenho um monte, você não tem. Eu ponho meus filhos para dormir todo dia, você não põe. Eu dou de mamar todo dia, você não dá. Eu acompanho as aulas online de todos os 10, todos os dias você não acompanha. Eu ajudo a fazer o dever de casa, você não ajuda. Eu troco fralda de todos os 10 e você não troca. Era excessivo. Qual que era o propósito de Ana? Ter um? Quantos ela queria? Um filho. Ela só precisava de um para calar a boca da rival. Quando você começa a entender um propósito, Ana começou a pensar, eu preciso ter um filho. Sabe por que ela começou a pensar? A palavra não diz que ela começou a pensar, mas diz que toda vez que ela era irritada, ela chorava e não comia. Ela começou a pensar, eu preciso de um filho. Eu preciso, é o sonho de mãe, eu preciso ter esse menino. Se eu não tiver esse menino, eu vou ter um trem. Eu não consigo mais comer, não consigo fazer mais nada. Ela começou a pensar em um propósito. Quando você tem um projeto e um propósito, e você começa a falar assim, peraí, eu vou alinhar esse projeto com Deus. Eu vou alinhar esse projeto com Deus. As pessoas vão tentar desestabilizar você emocionalmente. Sabe como? Fala, você está maluco? Você está maluco? Esse negócio de chegar no serviço e orar todo dia é coisa de louco.
O quê? Abrir empresa? No meio da pandemia, você está louco. Você não vai dar conta. Você não está vendo aí o tanto de desempregado, porta fechando, coisa acontecendo. Só que eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, Deus vai blindar o seu emocional para que o seu propósito não fique parado. Deus vai blindar o seu emocional. Deus vai blindar o seu emocional. As peninas não vão tirar você do eixo, não vão tirar você da unção, porque o propósito que você tem não é só para você. A partir de hoje, o seu propósito começa a ser alinhado com a vontade de Deus no céu, e ninguém vai desestabilizar o teu emocional. Então, em nome de Jesus, começa a receber controle emocional. Podem rir de você, podem dizer que você não consegue, pode dizer que é loucura, mas Deus vai blindar a tua mente. Deus vai blindar a tua mente. Segunda fase: irão tentar diminuir o tamanho do seu propósito. Versículo 8, não precisa nem colocar na tela. Não precisa nem colocar na tela. Eucana, com toda a sabedoria, com toda a polidez, né, que todo homem tem, toda a sensibilidade masculina, que nós já nascemos com isso, chega para Ana e fala: por que você está chorando? E por que você não está comendo? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ai, não dá. Sabe o que é mais interessante? O original da palavra melhor, em hebraico, quer dizer algo, mas um dos é algo mais frutífero. Ele chega para a esposa e fala assim: não sou eu muito mais frutífero do que 10 filhos? Era a mesma coisa de dizer para ela, falou: o seu propósito é pequeno, você não precisa de filho, você tem eu. Apesar de ser quase a mesma coisa, viu? Não preocupa não, a diferença é pouca. Mas o seu propósito é pequeno, Ana, eu sou muito maior. As pessoas vão levantar, irmão, para dizer isso. Irmãs, o quê? Não, isso é bobagem. Quê? Isso dá para concurso? Não. Hoje em dia isso não funciona mais não, irmão. O governo está quebrado, você não vai nem receber. Isso é loucura. Isso é coisa, é pequeno demais, não vale nem a pena. Estou com um plano de negócio aqui, irmão. Ora por mim que eu estou com um plano de negócio aqui. Vou apresentar para um grupo de investidores. Deixa eu ver. É pequeno demais. Vou investir nisso aí não, irmão. Pequeno demais. Você tem que ter algo maior. Se você chegar aqui e sair lá, não vai não. Quê? Perder 10 quilos? Você está precisando perder 30. 10 é pouco. Tudo isso para desalinhar o seu propósito com o propósito de Deus. Mas nessa noite eu quero te dizer: não dê ouvido a essas vozes. Não dê ouvido a essas vozes. Propósito grande para um Deus grande. Propósito grande para um Deus grande. Em nome de Jesus. Quando o seu propósito se alinhar com a vontade de Deus nessa terra, eu quero ver quem é que vai dizer que é pequeno. Eu quero ver quem é que vai dizer que não era para fazer. Eu quero ver quem é que vai dizer que não é para você. Ele está no controle da tua história, e Ele não perde o controle dos teus projetos. Terceira fase, está igual o videogame aqui, irmão, para os raízes. Terceira fase: irão caçoar de você. Só notícia boa aqui, irmão, preocupa não. Irão caçoar de você, versículos 13 e 14, esse eu quero ler. Porquanto Ana só no coração falava. O que aconteceu? Ana foi para o templo orar. Aí o sacerdote Eli estava de butuca. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe saía voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. 14. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta desse vinho. Mulher, você vem no templo orar cheia da manguaça? Projeto de louco.
Coisa de doido, Fabão. Você não tem mais o que fazer, irmão? É assim que as pessoas falam quando você tem um projeto. É assim que as pessoas pensam quando o seu projeto está indo na direção daquilo que Deus quer fazer. Mas eu quero te dizer mais uma vez nessa noite, não importa o que vão dizer, não importa se vão rir, não importa se vão fazer chacota, não se preocupe. Quem precisa conhecer o teu propósito é o Senhor. Ele precisa conhecer o teu propósito. Ele precisa conhecer aquilo que você está fazendo na terra, para que seja alinhado com a vontade dele no céu. Então essas são as 3 fases que quando você começa a alinhar o seu propósito, pode acontecer. Pode, não quer dizer que vai, mas pode. Eu quero que você se prepare para o que Deus vai fazer nos próximos dias na tua vida. Eu quero que você se prepare. Se você tem algum projeto que estava engavetado, comece a tirar. Se você estava com algum sonho que você tinha desistido e tinha enterrado, você vai começar a sonhar. Sabe por quê? Porque Deus, nessa noite, te trouxe aqui para alinhar a vontade dEle no céu com aquilo que você quer fazer aqui nessa terra. Não importa quantos anos você está estudando. Não importa quanto tempo você está orando por alguma coisa. Deus está aqui nessa noite e Ele quer alinhar contigo esse negócio. E agora nós vamos para a parte interessante do negócio. Chega de má notícia, né? Em nome de Jesus, domingo à noite. Como é que eu faço, irmão, então, para alinhar o que eu estou fazendo aqui com a necessidade de Deus no céu? Como eu faço? Que negócio é esse? Primeira coisa que você precisa entender, eu já te dei um spoiler no começo. Todo grande propósito de Deus vai envolver pessoas. Levantou-se Ana, fez o que Ana? Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A primeira coisa que Ana fez, ela se levantou e se alimentou. Cabra bonito. Amém. Já não vou ficar rouco. A primeira coisa que Ana fez, ela se levantou e ela se alimentou. Primeira coisa que você tem que fazer, se levante, se levante, se levante, se levante e comece a mostrar para Deus aquilo que você está fazendo. E comece a se alimentar daquele que pode alinhar o teu projeto. Comece a se alimentar da palavra. Se levante e fala: Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Começa a alinhar o meu projeto com aquilo que o Senhor tem para fazer nessa terra. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Começa a alinhar, Deus. Então você se levanta, você precisa se levantar. Não fique parado esperando as coisas acontecerem. Deus nunca chamou ninguém na Bíblia que estivesse parado. Deus não chama ninguém que está parado esperando as coisas acontecerem. Eu quero te dizer, se levante e comece a fazer o que é da sua parte, para que Deus venha se alinhar contigo no projeto que você tem. Comece a buscar alternativas. Comece a trazer para Deus ferramenta para que esse alinhamento aconteça. Já foi falado aqui várias vezes pelo pastor Felipe como que aconteceu a compra dessas cadeiras que vocês estão sentados, que nós estamos sentados aqui. Ele começou a orar para que Deus trocasse as cadeiras da igreja, e Deus virou para ele e falou: você tem um orçamento? Faça um orçamento. Ele foi lá e fez o orçamento e guardou no celular dele. Um belo dia, ele está ministrando em um congresso, um irmão chega e fala: eu sou o pastor Felipe lá de Brasília? Sou. Oh, que bênção, me mostra uma foto da sua igreja. Ele pega a foto e mostra e fala: não, sua igreja ainda tem cadeiras brancas. Ele falou: tem, irmão, é a bênção. Amém. Mas quanto que ficaria para colocar cadeiras acolchoadas e tal? Aí Deus vira para ele e fala: cadê o orçamento que eu pedi para você fazer? Ele tira o celular e fala: rapaz, até fiz um orçamento. Engraçado. Pode comprar que eu pago. O que ele fez? Ele buscou ferramentas. A parte dele ele fez, o orçamento estava na mão. O alinhamento celestial aconteceu no momento em que ele buscou a parte dele, fez o orçamento e falou: Deus está aqui, alinha a vontade que o Senhor tem aí no céu com aquilo que nós estamos fazendo aqui na terra. Alinha a vontade que o Senhor tem aí no céu para o projeto que nós temos aqui na terra. E aconteceu um alinhamento. O que foi o alinhamento? Você está sentado na cadeira muito mais confortável do que a cadeira que eu tenho em casa.
Só as cadeiras, o sofá é diferente. Busque alternativas para que esse projeto aconteça. Busque ferramentas para que esse projeto aconteça. Quantas vezes ouvimos as pessoas falando: irmão, e aí, como é que está lá a empresa? Já abriu, está bombando, está vendendo? Não, irmão, estou orando. Está orando? Não, estou orando, irmão. Estou orando. Quando as coisas começarem a acontecer e eu ver um sinal de fumaça, eu vou abrir essa empresa. Fica aí, irmão, esperando o sinal de fumaça. Você não vai ver nem a fumaça do churrasco lá de casa, porque eu moro em apartamento. 2. Desculpa, gente. Desculpa, é porque eu perdi o... 2. Versículo 10. A Bíblia diz que Ana, com amargura de alma, ela chorou diante do Senhor abundantemente. Você buscou as ferramentas. Você desenhou o projeto. Você descobriu o que você quer fazer? Você já tem um projeto, você tem um sonho, está tudo certo? Tem, é isso aqui. Eu preciso alinhar isso aqui com a vontade de Deus. Segunda coisa que você precisa fazer: vai diante de Deus e se derrama, irmão. Vai diante de Deus e começa a se derramar na presença dEle. Vai diante de Deus e começa a colocar o teu projeto. Não interessa se vão achar que você está bêbado. Não interessa se vão achar que você está rolando aqui no chão e limpando o chão com a sua camisa. Não interessa, irmão, se você está pulando aí no meio igual um desesperado, feito um canguru. Mas vai diante de Deus e começa a se derramar e fala: Deus, está aqui o meu projeto. Em nome de Jesus, está aqui. Não, faz igual Ana. A palavra diz que Ana, ela chorava e os lábios dela só mexiam. E o profeta chegou e falou: tá mamada. Mas ela estava se derramando diante do Senhor. Ela estava colocando para Deus o que ela precisava. Ela estava pegando o projeto dela e falando: Deus, o Senhor não está vendo que eu estou sendo afrontada? O Senhor não está vendo que eu não posso ter filhos? O Senhor vai fazer o que para alinhar a sua vontade com a minha? Se derrame diante do Senhor, em nome de Jesus. Deus vai começar a colocar no teu coração uma vontade incontrolável de ir para a presença dEle, uma vontade incontrolável de se derramar na presença dEle, uma vontade, uma sede, uma fome, como disse aqui a música, incontrolável, para você queimar lenha diante dEle e falar: Deus, o meu sacrifício está aqui, o meu sacrifício está aqui, agora vem e leva. Terceira coisa, meu irmão, aqui está igual videogame, você não está entendendo. Aqui está a chave do negócio. Já tem letra aqui? Não, tá ligando, né? Amém, está aqui. Daqui a pouco esse celular está voando aí. Se cair, você joga de volta para cá. Terceira coisa para você alinhar aquilo que Deus tem no céu para aquilo que você está fazendo aqui na terra, para que seja um só propósito. A chave está aqui no versículo 11. Presta atenção. Depois que você já tem tudo na mão, depois que você já tem se derramado diante de Deus e tem falado: Deus, aqui, alinha Deus, alinha o meu projeto com o seu. Deus, vamos fazer um negócio aqui nós dois. Deus, vamos, eu não quero só para mim, eu quero também favorecer o reino. Versículo 11, olha só isso, olha a chave que está aqui nesse negócio. E fez um voto dizendo, quem fez o voto? Ana. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, Labachure, Calamassure, Canterebalas. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, olha isso, lembra do meu projeto, lembra do meu propósito, Deus, não esquece, e da tua serva não esqueceres. Aí ela vem, aí ela não está preocupada se estão achando que ela está mamada, ela não está preocupada se estão achando que ela está endemoniada, babando e murmurando, ela não está preocupada, ela vem e joga diante de Deus. E lhe deres um filho varão, tem que ser homem. Deus, tem que ser homem, não é para ser mulher, tem que ser homem. Irmão, seja específico quando você chegar diante de Deus com o teu projeto. Não chega e fala assim: Deus, abençoa as coisas que eu estou fazendo. Não,
Seja específico com o teu projeto. Deus está falando isso para alguém aqui nessa noite. Seja específico com aquilo que você tem pedido para o Senhor. Chega e fala: Deus, o que você quer? Qual que é o projeto? É uma empresa? Qual que é a dificuldade que você está tendo? É documento? Pega o documento e fala: Deus, o documento é esse aqui. Pai, a pessoa que está cuidando é essa. Se é uma causa na justiça, Deus, está lá, tem que sair da justiça para eu poder abrir meu negócio. Começa a dar nome para o teu projeto diante de Deus. Ana chega para Deus e fala: tem que ser um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você está entendendo o que acabou de acontecer aqui? Não sei se você está entendendo o que acabou de acontecer aqui nesse versículo 11. Ana vai diante de Deus e fala assim: Deus, é o seguinte, eu vou até tomar água aqui. Deus, é o seguinte, eu tenho um projeto. Sabe qual é? Um sonho de ter um filho homem. Fechou, Deus? Só que, se o Senhor não esquecer de mim, se o Senhor não desconsiderar a minha oração, se o Senhor não esquecer da tua serva, eu vou pegar esse mesmo projeto, esse mesmo filho varão que eu estou pedindo. Você percebe? Você percebe que Ana está pedindo para Deus uma coisa que ela não podia ter? Você entende isso? Você entende que quando as pessoas chegam e falam para você que não vai dar certo, que não é para você, que é pequeno, que você está mamado, que isso e aquilo, as pessoas então estão enxergando algo que você não tem? Elas não estão olhando para o que você pode ter, para o que você pode conquistar em Deus. Elas estão olhando para o que você não tem. Ana chega diante de Deus e fala: Deus, esse filho que eu ainda não tenho e eu nem posso ter, se o Senhor me der, eu vou consagrar ele todos os dias da vida dele no templo. E não vão nem raspar a cabeça dele. Nem assim vão mexer nele. Vai ser seu. Separado. Tá, irmão, o que isso tem a ver com a quem chamarás pelo nome de Jesus? A quem chamarás pelo nome de Jesus? Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Deus precisava de um Salvador para a humanidade, mas Ele precisava de uma mulher que fosse santa para gerar o filho que viesse salvar a humanidade. Ele olha para baixo e ele vê Maria. Aí o anjo chega para Maria e fala: você vai conceber do Espírito Santo, você vai ficar grávida e vai dar à luz um filho, porque você achou graça aos olhos do Senhor. Alguém na terra que vivia em santidade, que buscava a presença de Deus, que se guardava pura, recebeu a semente do Filho de Deus, que foi o maior alinhamento celestial da história da humanidade. E não é só isso, o maior alinhamento celestial da história da humanidade envolvia eu e você, envolvia eu e você, envolvia eu e envolvia você. Agora eu te pergunto, todo o propósito de Deus precisa ou não precisa, envolve ou não envolve pessoas? Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé no seu lugar. Deus nessa noite quer tornar o teu projeto um só projeto com Ele. Deus nessa noite quer tornar o teu propósito com um só propósito com Ele. O maior alinhamento da história envolvia pessoas. O maior alinhamento da história envolvia pessoas. O maior alinhamento da história envolvia um Salvador que veio para salvar pessoas. E eu te digo nessa noite, Deus quer alinhar o teu propósito, mas para isso Deus vai colocar as pessoas certas para que aconteça, e Ele vai começar a acelerar o teu propósito. Ele vai começar a acelerar
você quer alinhar o que você está fazendo na terra com aquilo que Deus quer fazer no céu, aí no teu lugar, começa a falar para Deus os teus projetos. Não se importe com quem está do teu lado, não se importe com quem está à sua frente, com quem está atrás de você, mas começa agora a se derramar, começa agora a se derramar na presença daquele que pode acelerar as coisas, daquele que pode acelerar os propósitos e projetos. Adore e começa agora a adorar o nome dele, adore o nome dele, adore, adore, adore.